Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professora Márcia Ramos Martins. Nossa aula é literatura, aula 10.1. Agora vamos falar da questão do classicismo, né? A literatura que foi desenvolvida no Renascimento, beleza? Então vamos lá. Começando, vamos lá, a nossa temática, que é literatura, classicismo, a linguagem e formas, gêneros literários, literatura clássica, renascentista e os Lusíadas. E as habilidades, mas vamos diretamente ao nosso texto atual, né? Poemas de amor de Petrarca. Bendito seja o dia, o mês, o ano, a sazão, o lugar, a hora, o momento, e o país de meu doce encantamento, aos olhos de lume soberano. Bendito o primeiro doce afano, que tive ao ter de amor conhecimento, e o arco e a seta a que devo o ferimento, aberta a chaga em fraco peito humano. Bendito seja o mísero lamento, que pela terra em vão hei dispersado. E o desejo, o suspiro, o sofrimento, bendito seja o canto sublimado, que a celebra, e também meu pensamento, que na terra não tem outro cuidado. Então aqui, né, poema de amor de Petrarca. Agora vamos conhecer quem foi Francesco Petrarca. Foi um intelectual, poeta e humanista italiano, famoso principalmente devido ao seu romanceiro. É considerado o inventor do soneto. É este rapaz aqui, ó. O soneto, né? Tipo de poema composto de 14 versos. Foi baseado no trabalho de Petrarca e também de Dante e Boccaccio, que Pietro Bembo, no século XVI, criou o modelo para o italiano moderno, mais tarde adotado pela Academia de Della Crusca. Pesquisador, filósofo, divulgador e escritor, é tido como o pai do humanismo, mas esse grande latinista deve a sua fama principalmente a seus poemas, redigidos em língua italiana. Então, quando fala poema de Petrarca, você já sabe que está relacionado ao soneto. Essa forma, né, de 14 versos, ó, 4 versos, mais 4 versos, mais 3 versos, mais 3 versos. 2 quartetos e 2 tercetos, que dá o total de 14 versos. Belezinha? Então, vamos lá então. Literatura, classicismo. Classicismo você já vai entender como, ó, vem de classe, né? Clássico, né? Então, na característica da época, o que era isso, né? O que era o classicismo? No âmbito geral. Porque foi nesse período clássico, né, que houve bastante desenvolvimento de poemas, de escrita na literatura. Então, nós estamos falando do classicismo, né, relacionado à literatura no Renascimento. E no Renascimento, né, foi um dos períodos que mais se destacaram, né, vamos dizer assim, mais férteis da cultura ocidental. São esses personagens aí, ó. Quem ainda não ouviu falar, com certeza, em Michelangelo, Leonardo da Vinci, François Rabelais, né? Miguel de Cervantes, Dante Alighieri, ó, William, todo lá. Quem é o autor lá de Romeu e Julieta? Então tá aqui, ó.
Então, esse daqui todos fizeram parte lá do Renascimento. Renascimento é um período marcado pela supervalorização do homem, pelo antropocentrismo e pelo hedonismo. Como assim supervalorização do homem? Porque nesse período, né, quando eu falo valorização do homem, vocês viram aqui que durante a Idade Média, né, quem que era o centro? Era o homem ou era a religião, né? Aí nós tínhamos lá no período da Idade Média, nós tínhamos a questão do teocentrismo. Deus como centro. Então a religião estava acima, a Igreja Católica era acima, ela que estava no comando. Já aqui, no período do Renascimento, que vai renascer várias, né, a questão das navegações, né, um novo pensamento, vai agir mais pela razão. Os homens não vão se conformar com qualquer coisa, sempre terá um questionamento, tá? Então aí você vai ver assim, antropocentrismo, homem no centro, tá certo? Tanto que aqui esse homem vitruviano de 1490, né, de Leonardo da Vinci, explica bem essa questão, né, do perfeccionismo, né, da questão, o homem começa a estudar mais. Esse daqui vai relacionar também a questão, vai representando o clássico da questão da beleza, o perfeito, o equilíbrio, a harmonia. Só observar aqui nessas formas aqui deste homem no centro, tá bom? Das formas e perfeição das proporções, nada exagerado, era uma forma equilibrada. Valorização das realizações humanas, né? O classicismo é a denominação da tendência artística que revitalizou a tradução clássica de afirmar a superioridade humana. Para recriar os ideais da antiguidade greco-latino, o classicismo valorizou as proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade. Manifestou-se tanto nas artes plásticas, quanto na música, na literatura, na filosofia. Então quando falar assim, vocês com certeza na aula vocês já tiveram lá a aula de história falando dos renascimentos. Então observe bem, tá? Na hora da aula de história, quando falar do renascimento, que são vários renascimentos. Linguagem e formas. O que nós temos aqui? Então, nesse período, né, o que se destacava eram os sonetos, né? Esse estilo aqui de poema, tá certo? Que a linguagem era marcada pelo uso das figuras de linguagem, principalmente as antíteses, os paradoxos, tá certo? E começou a predominar os versos, né, de 10 sílabas poéticas. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Se o amor não é qual é este sentimento, mas se é amor por Deus, que causa é a tal? Se boa, porque tem ação mortal. Se má, porque é tão doce o seu tormento. Seu ardo, por querer, porque eu lamento. Se em querer o lamentar, que val? Ó viva morte, o deleitoso mal, tantos podes em meu consentimento. E se eu consinto sem razão pranteio,
a tão contrário vento em frágil barca, eu vou para o alto mar e sem governo. É tão grave de erro, de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio e tremo em pleno estio e árduo no inverno. Então, você consegue observar aqui nesse soneto a questão da figura de linguagem predominante, a antítese, a oposição, a anulação de ideias. Onde você consegue? Então, aí tá grifado, né? Boa, má, ideias opostas, né? Doce e tormento, viva, morte. Então, você aí já vai percebendo essa questão dessa oposição, tá certo? Então, aqui nós temos o seguinte, né? A linguagem é marcada pelo uso de antítese e paradoxo, tanto que estão aí, estão grifados para vocês observarem bem, né? Ideias opostas, não é mesmo? E os versos, que eu já havia falado, que são de 10 sílabas, né? São os decassílabos, né? Medida nova, que antigamente tinha a medida velha, que era em 7 sílabas poéticas. Substituem a preferência medieval, né? E a humanista pelos versos de 7 e 5 sílabas métricas. Então, antigamente, lá no humanismo, no período medieval, né? Os poemas eram feitos de 7 sílabas ou 5 sílabas. Aí, a partir aqui do classicismo, foi o que é adotado? A questão da medida nova, que são os versos de 10 sílabas poéticas, tá bom? Então, a medida velha, que são as redondilhas, né? 7 ou 5 sílabas poéticas, a medida nova de 10 sílabas poéticas. Beleza? Ok. E quais são, né? Os gênios. Tá aqui, ó. Temos aqui o Renascimento e os gênios da literatura, né? Nós temos aqui a Divina Comédia de Dante, né? Que é um escritor italiano. E ele é o autor do grande poema que é Divina Comédia. E Cervantes, né? Miguel de Cervantes, o autor da obra Dom Quixote, que faz uma crítica da cavalaria medieval. Vocês já leram Dom Quixote? É uma ótima dica, uma ótima sugestão, beleza? Então, aqui são os gênios da literatura no classicismo, destacando no classicismo, né? Aí você, mas não está escrito Renascimento? Sim, amadinho, mas na literatura nós vamos falar o quê? Classicismo, tá bom? Dentro do Renascimento. Temos aqui também o Príncipe, né? Maquiavel, que é o seu autor, obra precursora da ciência política, onde dá conselho aos governadores da época. Então, o Príncipe. E este rapaz aqui? Esse aqui, vamos dizer, o caolho, que perdeu um dos olhos, né, na batalha, né? Olha, conhecido, né, pela a obra, né, do poema épico Os Lusíadas, né, Camões, né, Luís Vaz de Camões. Esse, né, teve maior destaque na literatura renascentista em Portugal. Então, a sua grande obra é o poema épico. O que é um poema épico? É um poema que é narrado, né, contando, né, as grandes aventuras, tá certo? Vai narrando acontecimentos heróicos, beleza? Só recordando, que vocês já sabem, vocês já estudaram sobre isso. Nós estamos aqui recordando. E
esse daqui, né, que se destacou com a obra aqui Romeu e Julieta, Megera Domada, Otelo, entre outras. Nós temos aqui William Shakespeare, né? Abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões, nas questões pessoais, sociais e políticas. E escreveu comédias e também tragédias, como no caso de Romeu e Julieta, né? Você lembra lá de duas famílias rivais que não se gostavam, mas acabaram. O que aconteceu? O filho, né, se apaixona pelo outro e o que acontece? A tragédia, né? Não vou considerar que é um romance, mas sim uma tragédia, tá bom? Ok. E no Renascimento artístico, nas principais, como que? Artistas plásticos, agora já falando aqui, ó, de Leonardo da Vinci, né? Ele se destacou, olha só como a inteligência aqui, ó, matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor, pintor, né? Era um gênio, né? Ele foi um gênio. Olha só as pinturas, né? As obras de arte dele, A Última Ceia, a Mona Lisa, ok? E fora os outros. Temos aqui também, ó, mais obras, né, desse período. Nós temos aqui Rafael Sanzio, né, que foi um mestre da pintura famosa pela doçura de suas Madonas. A Madonna do Prado foi considerada a mais perfeita, tanto que eu trouxe aqui para vocês verificar, tá? Observarem a perfeição, o cuidado que eles tinham na hora da questão de passar o que estava nesse período, né? nesse movimento histórico. Michelangelo, artista italiano, marcado pelo humanismo. Ó, além de pintor, ele foi um dos maiores escultores, tá? Entre suas obras destacam a Pietà, David, né, o Davi, o teto da Capela Sistina, a criação de Adão e o juízo final. Então, olha só, aqui você tem, né, o teto da Capela Sistina, né, que é onde tem a criação de Adão. Beleza? Essa parte aqui, ó. E o Pietà. Vamos lá, então. Agora, o renascimento científico na astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. Quem se destacou? Nós temos primeiro Nicolau Copérnico, né, que negou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja. A Terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol, né? Temos também Galileu Galilei, né, que descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares e os satélites de Júpiter, perseguido e ameaçado pela Igreja, né? O Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas. Então, aqui você já vai observar que eles sempre iam em busca de uma resposta, tá certo? Eles são grandes pesquisadores, beleza? Eles questionavam mesmo, enquanto eles não conseguiam, né, o seu objetivo, eles não paravam, sempre na pesquisa. O classicismo no campo da literatura, preste atenção, ó. O classicismo no campo da literatura. Sempre quando fala de classicismo está relacionada à literatura. Literatura palavra, literatura escrita. Beleza? Classicismo, movimento artístico cultural que ocorreu durante o período
do Renascimento, a partir do século XV, na Europa. Então, ó, lembra que a Idade Média, olha, a Idade Média, lá o período medieval, a Era Medieval, período 12 ao quê? Ao 14. Já que o classicismo, né, que dentro do Renascimento, é a partir do período do século XV. Certinho? Então, destacando aqui para vocês, né, que foi um movimento artístico cultural que ocorreu no período do Renascimento. Quem, amadinho? O classicismo. Outra aqui para vocês, ó. Marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Faz referências aos modelos clássico, greco, romano, essa questão de deuses, de perfeição, equilíbrio, tá? No campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos do século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Quando você também falar de literatura renascentista, é a mesma coisa que falar do classicismo. Beleza? Então, a gente tem que ir falando, explicando devagarinho, né? Para você já ir aí se acostumando. Classicismo, renascimento, entendeu? Sempre. Aqui, as obras, né? Temos aqui o Nascimento de Vênus, de 1484 de 1486, né? De Sandro Botticelli. No Renascimento italiano, tem o Homem Vitruviano, que é de 1490, de Leonardo da Vinci, que representa a questão do homem no centro. Homem, ele ele que vai chamar a atenção, tá? O homem no centro, medieval, Deus no centro de tudo. Aqui não, já é o homem no centro de tudo. E quais são as características, né, desse período do classicismo? Preste bastante atenção aqui, ó. Nós temos o humanismo, que é a valorização do homem, por isso que fala antropocentrismo, quase que não sai, quer dizer homem no centro. Racionalismo, raciocinar é bastante valorizado, tem a questão de pensar, tá? A razão. Racionalização, ver o mundo e o lugar do homem nele. Ver mundo e o lugar do homem nele. O que mais que nós temos aqui? Tem uma questão também, né, da valorização da cultura grega, né, paganismo, visão laica. Hedonismo, né, que busca por satisfação dos desejos humanos. O carpe diem, que é aproveitar o dia, a vida, né, que a vida é passageira, né, tem que aproveitar o momento, o hoje, o agora, né. A efemeridade do tempo, né, o tempo e a vida passam rápido. O que mais que nós temos para falar também da questão das características, né, que está relacionada à questão do renascimento, que você vai ver também, né? O interesse pelo homem, pelo que ele pode realizar no alto, profundo, glorioso. Aí você vai lembrar do humanismo, que inspira o conceito do homem integral, senhor do mundo, sequioso por conhecê-lo, totalmente fruir as delícias e os prazeres da vida. Viu só? Aí o que nós temos também dessa questão característica do renascimento? Equilíbrio e harmonia, né? De forma
de forma e fundo, né? A clareza, a mentalidade aberta, intensidade vital, o ímpeto progressista, euforia, ânsia de glória, perenidade, apreço pelo humano, sentido no artístico, a ausência de afetações. Olha o que é o principal, racionalismo. O que é primado? A razão, tá certo? Que governa as emoções e os sentimentos. Sobriedade, simetria e simplicidade. Outra característica também que se destaca, universalismo, né? Ao apego aos valores transcendentais, né? O belo, o bem, a verdade, a perfeição. O mundo e o homem não determinado, né? Não determinado país ou indivíduo, são os objetos da arte clássica, porque é aí que volta lá a questão da valorização, né, da cultura grega. Mais um pouquinho aqui para vocês, que é o neoplatonismo, né, o amor sensual e platônico. Equilíbrio formal, qual seria? Poema de formas fixas, rimas métricas regulares. Tá ali, ó. Aí a questão do uso do soneto, uso do novo estilo de fazer poema, né? Qual é a forma adotada? Soneto, aquele poema de 14 versos com a nova medida, que são 10 sílabas poéticas, chamada de quê? De decassílabos. Então, aqui nós temos o seguinte, doce estilo novo, né? Gosto pelo verso decassílabo, 10 sílabas métricas, que é a mesma coisa que sílabas poéticas, em substituição e redondilha maior, que era o verso antigamente de 7 sílabas métricas. Beleza? E a personificação, né? Que a personificação é você atribuir características humanas, né? A seres inanimados, tá certo? Aí são os elementos da natureza personificados, como os deuses, o grego, o amor, o tempo. E as figuras, né? As figuras de linguagem bastante utilizadas nesse período, como já foi falado, paradoxo, antítese e personificação. A personificação é a mesma, é conhecida como prosopopeia, tá bom? Prosopopeia ou personificação é o mesmo conceito, tá bom? Tem a mesma definição. Vamos lá. Você sabia? O que você sabia? Que Luís, né, Vaz de Camões, né, de 1524 a 1580, foi o maior poeta e soldado português, considerado o maior escritor do período do classicismo? Vocês sabiam disso? Vocês já leram, né? Os Lusíadas, já sabe lá das histórias, das grandes navegações, né? Então, vamos lá. Esse daqui é Luís Vaz de Camões, tá certo? O autor do poema épico Os Lusíadas, né? Grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos ou existenciais. Camões dominou várias formas do gênero lírico. Escreveu sonetos, escreveu odes, éclogas e elegias. Usou os métodos característicos da medida velha e da medida nova, tá certo? Os Lusíadas, né? Poema épico, que você já conhece, que lá ele tem vários cantos, né? Que são as divisões do poema. Poema de gênero narrativo,
o qual está dividido em 10 cantos. É composta de 8.816 versos decassílabos. Olha só. E a maioria dos decassílabos heróicos. Sílabas tônicas. Ó, vai ter aqui um exemplo para mostrar para vocês. As sílabas tônicas ficarão na 6ª e 10ª sílabas, sempre. E esse poema épico, né? Ó, tem 1.102 estrofes de 8 versos, né? De oitavas. E as rimas utilizadas são cruzadas e emparelhadas. Como assim? Aquela assim, às vezes cruzadas ou emparelhadas. Pode ser A, B, B ou A, B, A, B. Tem aqui, vou mostrar tudinho para vocês no poema que eu trouxe mais adiante. Aqui nós temos o seguinte, né? A obra está dividida em 5 partes, a saber, a primeira, a proposição. Essa proposição é a introdução da obra com a apresentação do tema e dos personagens, que faz parte do primeiro canto, tá certo? Então, ó, no primeiro canto são 8 linhas, então quer dizer que são 8 versos. Aí vem o segundo canto, né? Ou a invocação, né? Nessa parte o poeta invoca as ninfas do Tejo, que é o canto 1, como inspiração. Tem também a dedicatória, né, ao rei Dom Sebastião, que é a dedicatória que se está dedicando, né, ao rei Dom Sebastião. E a narração, o autor narra a viagem de Vasco da Gama e os feitos realizados pelos personagens, que aí tem os personagens do canto 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8º e do 10 e do 9º, tá bom? E o epílogo, que é a conclusão da obra, que é o canto 10º. Beleza? Então, vamos lá. E aqui, né, esse daqui aqui é conhecido antigamente como um baluarte do Restelo. A Torre de Belém de 1515 e 1520, em Portugal, foi o ponto de partida das naus, né, das navegações portuguesas, tá certo? É esse daí. E foi aí, nesse daí, que apareceu aquele velho do Restelo, aquele senhor que teve uma visão, tá certo? Sobre o que ia acontecer. E aqui, esse outro lado, nós temos o mapa da viagem de Vasco da Gama, conforme os Lusíadas, tá certo? Aqui, o mapa da viagem, como foi feito e de onde foi partida a nau. Classicismo, né? Convivência com características medievais, que é o prenúncio do barroco, expressão poética de conflitos interiores afetando o equilíbrio entre a razão e a emoção. Medida nova, verso decassílabos, em contraposição à medida velha, que é redondilha maior e redondilha menor, e o surgimento do soneto. E aqui, para você visualizar a questão, né, da estrutura do soneto, tá certo? Um soneto que é bastante conhecido, que é de Camões, mas que outras pessoas também já fizeram uso, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. Amor é um fogo que arde sem se ver. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer, mas que bem querer. É um solitário andar por entre a gente. É o nunca contentar-se de contente. E é cuidar que se ganha e sem perder.
é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos a amizade, se tão contrária a si, é o mesmo amor. Então, aqui está dividido para você observar essa questão, né? As duas primeiras são quartetos, as duas últimas são tercetos. Quando fala da questão das rimas, é só você colocar aqui, ó. Por exemplo, a primeira rima, aqui a palavra é ver, aí você coloca A. Teve a mesma terminação? Não, então você vai, já troca de letra. Ente, ente, então, ó. Aí depois, ó, E, então volta aqui A. A de novo, B, B, A. Aí, ó, AD já é uma nova, né, terminação. Aqui também já é uma outra terminação, presta atenção, tá certo? Ó, EDO, aí AD, C, aí D, aí C e D. Olha só, as rimas como a questão da alternadas, intercaladas, né, interpoladas, beleza? Então, vamos lá. Quanto à posição das rimas, são interpoladas ou opostas, né, nos quartetos e alternada intercalada nos tercetos. Tá aqui, ó. Vê se bate aqui, ó. A, B, B, A, B, B, A, né, nos quartetos e no terceiro C, D, C, D, C, D, C, D. Quase que não sai. Agora, quando eu falei também da questão das sílabas tônicas, né? Sempre na sexta e na décima. Amor é um fogo que arde sem se ver. Ó, ver. Ó, sempre ali na sexta. É ferida que dói, ó, dói e não se sente. Ó, gente, se sente. É porque aqui, ó, é um N, tá, gente? Que é um N, porque automaticamente houve a mudança, tá bom? Então, ó, conta métricos, versos são decassílabos, com predomínio decassílabos heróico, né? Nos quais a sexta e a décima são sempre tônica. Que arde, ó, que arde. Fica aí, ó, junta tudinho aqui, ó. Essa parte aqui relacionada a essa. Aqui, aqui e aqui. Então, isso aqui é uma regrinha que não, ó, que não vai fugir mesmo dessa regra. E que mais nós temos aqui? Mais característica, né? Característica que é a imitação dos autores gregos e latinos, modelo de perfeição e estética, obediência às regras, busca da perfeição formal das obras, racionalismo, equilíbrio entre a razão e a emoção, entre razão e imaginação, impessoalidade, universalismo dos valores ideais do bem, da beleza e da verdade. Ok? Muito bem. Então, amadinhos, terminamos aqui a nossa primeira parte da aula e daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão, tá certo? Até lá!